Boa tarde, pessoal. Obrigada por mais uma Edu Talks da Edu Portugal. Eu sou a Cris Lazotti, a diretora e fundadora da Edu Portugal, e trago hoje para vocês o IPELuso, que já é um parceiro da Edu Portugal de uma boa data aí, já está há alguns anos conosco, o Instituto Politécnico de Lusofonia, que está localizado no coração de Lisboa. Tem diversos cursos de áreas, nomeadamente de gestão, administração, turismo, até na parte de tecnologia, saúde humana. Tem uma oferta formativa bem interessante, tanto de cursos CETESP, que no Brasil vocês conhecem esse curso como curso de tecnólogo, que é aquele de duração de 2 anos, e também as licenciaturas, que vocês conhecem no Brasil como as graduações. E para falar um pouquinho sobre o CETESP, o IPELuso traz também aqui para vocês a participação da Sara Lopes, que é uma estudante brasileira que fez um CETESP em gestão administrativa de recursos humanos. É isso, Sara? É isso mesmo. Exatamente. E ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, mas a abertura dessa EduTalks, eu passo a palavra para o Dr. Rui Ribeiro, que vai apresentar o Instituto Politécnico de Lusofonia. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão e agradecer naturalmente à Edu Portugal e à Cris por esta oportunidade de partilhar aquilo que é o IPELuso, e em particular eu vou depois detalhar um pouco mais daquilo que é a Escola de Gestão, onde eu também sou diretor. Dar-vos nota, e como a Cris comentou, o IPELuso está localizado no centro de Lisboa, tem 2 polos, no centro de Lisboa, que é na zona do Campo Grande, e outra zona junto àquilo que é uma das zonas mais recentes de Lisboa, que é o Parque das Nações, também. E dar-vos nota que no IPELuso aquilo que nós procuramos criar e formar são profissionais que serão quadros técnicos de empresas, e no caso da Escola de Gestão, que é a ESCAD, na área de gestão, contabilidade, recursos humanos, como veremos o caso da Sara, que foi uma nossa fantástica aluna na área de sistemas de informação, na área de turismo, na área da saúde, na área de educação, na área de engenharia. São áreas onde o IPELuso, nas suas várias escolas, tem uma panóplia bastante interessante e bastante robusta de formações. Esta é a nossa vertente, a nossa missão, e portanto aquilo que nós procuramos ser é claramente a melhor escola politécnica nacional. Aquilo que queremos preparar e sermos reconhecidos como formando profissionais competentes e responsáveis, e cada vez mais procurar que os nossos alunos comecem a ter papéis de destaque nas organizações. Ainda agora, quando estávamos a preparar o arranque, a própria Sara estava a dizer que estava a falar com o CEO da empresa, portanto quero dizer, mais uma vez, que é um sinal fantástico daquilo que são os nossos alunos cada vez mais em posições de destaque nas organizações, e é isso que nós procuramos formar na nossa escola e no IPELuso. Dar-vos aqui um panorama. O que é que nós fizemos? E, portanto, nós estamos a terminar aquilo que é um ciclo estratégico da escola e para arrancar um novo ciclo, e, portanto, aquilo que nós fizemos foi criar um corpo de professores que, acima de tudo, se distingue porque tem uma vertente muito prática, ou seja, e as escolas politécnicas, no caso do IPELuso, não é exceção, bem pelo contrário, investimos fortemente naquilo que é termos professores com experiência nas empresas, com vários anos, e posso-vos dar um número que não anda muito longe da realidade, que é a média de experiência profissional, já não é apenas na academia, portanto, nas universidades,
mas é a experiência profissional nas empresas dos nossos professores anda na ordem dos 20 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, mais uma vez, aquilo que nós privilegiamos é um ensino muito prático, ou seja, não apenas uma base académica, científica, vou chamar assim, mas uma componente muito prática. E, portanto, é isso que nós investimos naquilo que é a qualidade de ensino, naquilo que é a capacidade prática dos nossos cursos. E, em particular, os CTESP são sintomas disso mesmo, ou seja, são cursos técnicos que procuram pôr, como aqui costumamos dizer, pôr as mãos na massa. E é um bocadinho esta a nossa filosofia. Depois, naturalmente, temos muita atividade do ponto de vista de investigação prática, de criação de trabalhos de consultoria com vários parceiros. Estamos cada vez mais numa ótica também de criar parceiros nacionais e internacionais. E, obviamente, temos que garantir aquilo que é um alinhamento dos vários recursos e das condições do nosso Instituto Politécnico. E, portanto, esta nossa versão e esta nossa vertente nestes 4 vetores, e é aqui que nós investimos diariamente em si. Naquilo que é a nossa escola de gestão, que é a ESCAD, nós costumamos brincar que nós queremos criar isto como uma cultura, a nossa cultura escadiana. E estas são as nossas instalações, que, como podem ver, são, obviamente, muito simples. Em termos destas imagens, são apenas 4 imagens daquilo que nós podemos oferecer, naquilo que são os nossos 2 polos, quer do Campo Grande, quer na zona do Parque das Nações, e depois aquilo que são os nossos auditórios, as zonas de estar, e obviamente queremos, acima de tudo, garantir que os nossos alunos e os nossos professores estejam envolvidos diretamente no nosso dia-a-dia, na nossa partilha de condições. Estes são alguns dos parceiros. Nós temos mais de 100 parcerias onde os nossos alunos fazem estágios, onde os nossos alunos têm possibilidade não só de fazerem os estágios, como em muitas situações, e mesmo muitas situações, integram diretamente e rapidamente o quadro das empresas. E, portanto, dentro das nossas vertentes de empresas como o El Corte Inglês, que é bastante conhecido do ponto de vista de mercado até mundial, e penso que na América Latina também, de supermercados, retalhos, shoppings e afins. Na área de segurança, por exemplo, a Sara esteve a trabalhar inclusivamente já nesta empresa da Securitas, que é também uma multinacional, a CGI, que é uma consultora de informática, de tecnologias de informação canadiana, e que está em Portugal, e, portanto, também aqui temos vários alunos a fazerem estágios, e alguns deles integraram, de facto, os quadros. Moneris, que é uma das maiores empresas em Portugal na área de contabilidade, são exemplos muito fortes naquilo que é a parceria. E, portanto, dentro deste conceito, nós temos muitas atividades no dia-a-dia de dinamismo dos nossos alunos, dos nossos professores, onde temos cursos específicos para a própria comunidade que nos circunda, e não só apenas para os alunos e professores. Por exemplo, o curso de espanhol. Temos várias empresas a irem às aulas, a fazerem apresentações técnicas, vários webinars envolvidos. Investimos na tal lógica dos nossos professores investigarem e partilharem muito daquilo que é o seu conhecimento. Temos muitas conferências, temos um dia dedicado só a conferências, temos várias conferências ao longo do ano, mais pequenas em si, são vários exemplos. E não se esqueçam de ficarem ligados a nós. Temos aí o nosso Insta, que é o escad.ipeluz, e onde vão perceber muito daquilo que é o nosso dinamismo de atividades que temos ao longo do ano, inclusivamente várias turmas de alunos que colaboram com o nosso Insta, inclusivamente fazem produção de próprios vídeos promocionais da nossa escola. É uma partilha muito interessante. Bom, falando um bocadinho dos nossos cursos, dentro dos CTESPs nós temos estes 8
CETESPs na escola de gestão, que é a SCAD, temos mais cerca de outros 8 CETESPs no total das outras escolas, de engenharia, educação, veterinária, né? Em si. Portanto, nesta escola de gestão, só para vocês terem ideia, e obviamente podem consultar o nosso site ipluso.pt, e portanto na nossa escola de gestão temos o curso de contabilidade, o curso de hotelaria e restauração, administrativa de recursos humanos, de sistemas de informação, de marketing, de assessoria em administração pública, bastante procurado também cada vez mais, naquilo que são as novas tendências ligadas ao comércio eletrónico, e também às áreas comerciais e de vendas. Estes são os outros cursos. Estamos a preparar outros cursos em si. Esta é a nossa oferta atual, que acreditamos que tem tido um sucesso bastante interessante nos últimos anos. E, portanto, somos uma escola que está a crescer em termos de alunos e também de cursos. Em termos de licenciaturas, o que é que nós temos para o próximo ano letivo? Neste momento temos 3 licenciaturas, portanto, as graduações, naquilo que é a base de gestão empresarial, naquilo que é a gestão ligada ao turismo e aquilo que é a base de gestão ligada à área comercial. Estamos a preparar outras graduações, contudo, estas são as nossas ofertas atuais. Nas outras escolas existem várias outras licenciaturas de engenharia, por exemplo, na área de engenharias, temos a engenharia informática e de aplicações, temos nas áreas de saúde licenciatura em enfermagem, em farmácia, são exemplos. Por exemplo, nas artes criativas temos a licenciatura em desenho, em educação básica, em ciências biomédicas. São várias das licenciaturas que nós procuramos garantir no nosso mercado. E, portanto, as candidaturas estão abertas já para este ano. Portanto, têm os nossos contactos, o nosso ipluso, e também para quem já agora esteja em Portugal, eventualmente, pode-se juntar a nós na próxima segunda-feira, no próximo dia 5 de junho, da parte da manhã, onde temos um dia aberto, onde vamos ter um conjunto de sessões a explicar os nossos cursos em maior detalhe, a explicar inclusivamente aquilo que são parcerias internacionais que nós podemos ter. Vamos ter explicações de orientadores de estágio que procuram e vão explicar como é que se processam os estágios, como é que é esta ligação com as empresas, que é aquilo que é a nossa visão, a nossa vocação, que é garantir que os nossos cursos estão claramente diretos e diretamente ligados ao mercado das empresas. E com isto eu termino. Eu deixo aqui agora passo a palavra à Cris e à Sara e estarei naturalmente aqui disponível para esclarecer mais algumas das dúvidas que possam ter. Boa, muito obrigada, Dr. Rui. Olha que interessante, apesar do ipluso ser uma instituição que tem 2 campos, né, como falou, tem no Parque das Nações, que é um lugar giríssimo, novo, né, aqui em Lisboa, e o coração de Lisboa. É uma instituição menor quando comparada a outras instituições, mas tem uma vantagem muito interessante, a proximidade com o corpo docente. Acho que isso é um dos pontos, não sei, doutor Rui, se concorda com essa questão, que essa proximidade do aluno, professor, e ainda mais levando em consideração que o corpo docente do ipluso da SCAD são professores profissionais, né? Isso ajuda Sim. muito na carreira, não só na parte acadêmica, mas no início da carreira profissional. É verdade. Melhor do que eu, em termos de proximidade dos alunos e dos professores, certamente a Sara me pode complementar, mas olha, o que é que eu posso dizer? Às vezes os alunos, repare, nós temos um canal direto via WhatsApp em que os alunos perguntam tudo aquilo que queiram. Não só aos diretores, como aos colegas, a outros alunos, né? E temos em todos os inícios de anos letivos, é fenomenal ver
os alunos que estão a entrar a fazer perguntas e os alunos que já lá estão a responderem. Ou seja, aquilo que são, às vezes, dúvidas banais, né, de quem já lá está, e quem entra pela primeira vez coloca dúvidas e questões, e tem as naturais dúvidas, são os próprios alunos a ajudarem-se uns aos outros, e é fenomenal. Depois, há aquelas dúvidas naturais que, onde eu direi que é o canal mais direto que pode existir com um diretor de escola. Honestamente, não é normal, e eu acho que nesta escola consegui criar este dinamismo e este reconhecimento por parte dos alunos, que é: estou disponível para tudo, e às vezes a horas indecentes, como se costuma dizer. Mas a Sara, melhor do que eu, pode partilhar esta experiência. Bacana, doutor Rui. Obrigada por partilhar um pouquinho dessa vivência do dia a dia em Peluso. Antes, nós já temos uma pergunta aqui, mas alertando, vocês que estão participando aqui ao vivo dessa Edu Talks da Edu Portugal com Peluso, vocês podem colocar as perguntas diretamente no botão perguntas, e aí elas serão direcionadas ao doutor Rui ou à Sara, para que possam responder diretamente. Já tem uma perguntinha aqui da Marta. Marta, eu já passo a sua pergunta para você. Segura aí um pouquinho que eu quero passar a palavra aqui para a Sara, a nossa estudante brasileira de Peluso, que já se formou no CETESP de Gestão Administrativa de Recursos Humanos e já está trabalhando full time aí. Inclusive, ela contou nos bastidores que ela atrasou um pouquinho, porque ela estava em reunião com o CEO da empresa, né? Olha que bacana, que tipo de formação a gente encontra aqui em Portugal. Então, Sara, bem-vinda. Conta um pouquinho de onde você veio do Brasil e por que você escolheu estudar no Ipeluso e estudou neste curso em especial. Olha, muito obrigada também, Cris, pelo convite que fez a nossa instituição. Muito obrigada também ao diretor Rui. Pronto, eu venho do Rio de Janeiro, já estou aqui em Portugal fazem 4 anos, se não me equivoco. Decidi escolher o Ipeluso porque lá está, eu fiz uma listagem de algumas instituições aqui em Lisboa, e a que mais me chamou a atenção, principalmente o corpo docente, como havia comentado o Rui Ribeiro agora mesmo, e também sobre o plano formativo, era o que mais me chamava a atenção. Até então, antes de eu começar a entrar, eu não tinha conhecimento de ninguém que tinha lá estudado, não conhecia nenhum corpo docente que ali estava, apenas havia entrado com um curso profissional, pronto, e com a intenção de formar e depois seguir a minha carreira. No entanto, quando entrei no curso, vi que era muito mais além do que eu estava projetando ali. Temos uma interação, e realmente isso é algo mesmo real, entre os professores e os alunos, que acaba que se mantém depois da sua formação. Eu tenho até hoje contato tanto com o diretor, o Rui Ribeiro, como também a professora Rosário, a professora Anabela também. Então, assim, temos o acompanhamento mesmo pós-formação com a instituição. Para além disso, eu acho que é muito interessante enfatizar que é um curso que é muito voltado para a prática. E eu vejo que, como eu explico isso para a Cris e também para as pessoas que estão nesse momento a nos assistir, é comum e é muito visto a diferença, uma pessoa que está saindo agora de uma licenciatura para uma pessoa que está saindo agora mesmo de um curso profissional, a diferença é mesmo gritante da preparação. Imagina, eu saio muito mais preparada num curso que é muito mais voltado para a prática do que um curso que é muito mais teórico. Não estou dizendo que a licenciatura não é importante, muito pelo contrário, mas que te dá muito mais te dá muito mais jogo de cintura e te dá muito mais autonomia quando você vai exercer na prática o dia a dia do trabalho. Então, assim, foi uma época muito especial. Ainda tenho contato hoje também com os alunos que eu tive a oportunidade de estudar, estão todos muito bem encaminhados em empresas também, tal como eu. Atualmente, me encontro, por acaso,
trabalhando numa das empresas parceiras, que é a empresa Moneris, que o diretor Rui acabou de citar também, e foi algo muito valorizado quando eu estive no momento de recrutamento, quando citei que passei por essa escola, pela escola do IPLUS. Então, é algo que me deu não somente capacidades profissionais, ou seja, conhecimentos técnicos para a função, mas também que, para termos de posicionamento também nas empresas, é muito renomado, muito reconhecido. Quando eu passei pelo meu estágio, por exemplo, no estágio na Securitas Direct, o estágio profissional, foi algo tão bem conceituado, a minha passagem por lá, e o reconhecimento foi tão gratificante para a empresa, que depois fizeram até mesmo uma parceria com o Impeluso e voltam a ter estagiários também da mesma escola. Então, isso é algo muito de felicidade para mim. Então, não sei se a Cris quer fazer mais algumas perguntas, porque eu falo um pouco demais. Não, mas foi perfeito. Olha, um ponto que você citou, que eu acho que é bastante interessante, que nós aqui na Edu Portugal sempre reforçamos para os nossos alunos, na hora de procurar um curso em Portugal, e lembrando, existem cursos em Portugal que existem algumas diferenças no próprio nome, né? Exatamente. Em relação ao do Brasil, em relação a Portugal. Se vocês tiverem qualquer dúvida aqui na Edu Portugal, a gente também explica qual é o nome e como procurar esse curso. Mas mais importante do que olhar apenas o curso e a universidade é fazer essa liçãozinha de casa que a Sara fez, que é analisar o plano de estudos. E nisso, Ipeluso se destacou, porque tem disciplinas que para ela e para o objetivo dela naquele momento fazia todo sentido. Então, é muito importante analisar aí o corpo docente, obviamente, mas também o plano de estudos, para ter certeza que o curso é exatamente o que você busca. Sara, antes, eu tenho mais perguntinhas para você, viu? Não foge não, que eu tenho mais perguntinhas. Mas antes eu quero passar uma perguntinha aqui para o Dr. Rui, que é o seguinte. Então, vamos lá. Espera só um pouquinho. Eu não vou conseguir partilhar, porque o Dr. Rui respondeu a pergunta já diretamente, mas eu vou ler para ficar registrado aqui, senão não fica na gravação. Dr. Rui, a Marta faz a seguinte pergunta. No caso de um CETESP, é necessário apresentar a equivalência do ensino secundário? Ela coloca no ato da candidatura, mas eu vou refazer a pergunta dela. Não só no ato da candidatura, ou para efeito de candidatura, não só na matrícula. Certo. E, a resposta é sim, tem que apresentar. Existem duas formas, eu coloquei na parte das perguntas, de facto, um link bastante útil da Direção-Geral de Ensino, na qual os candidatos, eventualmente estando cá ou tendo alguém em Portugal que os represente, podem ir a uma escola do ensino secundário, mostrar as equivalências e fazer o processo de equivalência, ou podem enviar o processo, e aí vou-lhe chamar que é da nossa experiência um pouco mais lento, mas também é certo, que é enviar toda a informação conforme está no site da DGEC, para equivalências estrangeiras, de facto, com todo o seu processo, e que depois também recebem a informação, e é esses documentos comprovativos da equivalência que depois são enviados ao IPLUS. Independentemente disso, a minha recomendação é que se registrem já no site do IPLUS para avançarem com o processo de inscrição, pelo menos fica já o nome dele ou dela registado, do candidato ou da candidata. Nós ficamos com essa informação que ele que está a fazer o processo de equivalência, e, portanto, depois entra no processo de matrícula logo a seguir. Mas, portanto, é necessário, respondendo à pergunta, sim, é necessário fazer esse processo de equivalência. Perfeito. Já agora, Cris, deixe-me só complementar com uma informação útil que eu há pouco na minha apresentação me esqueci de fazer, que é quem faz os CETESPs no IPLUSO pode ingressar depois também diretamente na licenciatura, ou seja, um aluno pode fazer o CETESP e depois ingressar na licenciatura, tem algumas equivalências automaticamente, portanto, a forma como nós trabalhamos permite, em muitas situações, fazer a licenciatura em 2 anos,
em vez dos 3, precisamente porque já tem um conjunto de equivalências que vem do CETESP. Tá bem? Perfeito, doutor E Rui. sem necessitar de fazer a prova global de ensino. Exato, olha, então eu vou explicar para vocês do Brasil, para quem não está habituado como é que isso funciona em Portugal. O curso CETESP, como eu falei no início dessa EduTalks, ele é equivalente ao que no Brasil vocês conhecem como curso de tecnólogo superior, que é aquele de 2 anos. O CETESP aqui em Portugal também tem o mesmo de 2 anos. Olha o que o Dr. Rui falou, que coisa que é muito interessante, é muito vantajoso quando você entra para um CETESP. Além de ter a vantagem que a Sara falou de ser um curso mais prático, mais voltado ao mercado de trabalho, você termina o CETESP em 2 anos e pode ingressar, desde que seja, obviamente, na mesma área, né? Para licenciatura, por exemplo, de gestão ou gestão comercial, que é uma outra licenciatura do IPELUSO. E essas disciplinas que você estudou, que são comuns à da licenciatura, como o Dr. Rui falou, elas são eliminadas. Então, em vez de fazer a licenciatura em 3 anos, que é o período normal, você reduz praticamente 1 ano. E com 2, então com 4 anos, que é o comum da graduação no Brasil, você tem 2 diplomas. Muito bom, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Falando só, complementando a questão da equivalência do secundário, né? A Edu Portugal também tem esse processo, e a gente tem um blog detalhadinho como é que vocês conseguem fazer esse processo. Qualquer dúvida é só falar com a nossa equipe aqui para ter esse documento a ponto das inscrições ali das candidaturas no IPELUSO. E falando em candidaturas, tem mais uma perguntinha aqui. Doutor Rui, existe previsão para divulgação do calendário escolar 2023-2024 da ERISA? Essa pergunta é da Andressa. A ERISA é a escola de saúde. Globalmente, o IPELUSO todo, nas suas várias escolas, começa o ano letivo formalmente no início de agosto, de setembro, e as aulas normalmente dos segundos e terceiros anos começam em meados de setembro, portanto, alguns ali no dia 15, e é natural que na quarta semana de setembro ou logo no início de outubro, depois depende do calendário, comecem as aulas dos primeiros anos. Os calendários, efetivamente, deverão estar a ser divulgados muito em breve em si. Isto é o normal e no caso da ESCAD, estes dados, que é a Escola de Gestão, estes dados são reais porque já estamos em fase final da aprovação do calendário também. Perfeito. Isso é muito curioso, doutor Rui, até abrindo um parênteses pela pergunta que a Andresa fez aqui. Porque para o brasileiro, ele acha muito estranho em Portugal a gente nunca saber, por exemplo, logo de início, quando que começam as aulas. Né? Porque todo ano tem um calendário que sai das aulas, e para o brasileiro isso é muito estranho. Como culturas assim? Diferentes, né? Culturas diferentes, exatamente. Então, assim, são sistemas de educação diferentes, com culturas diferentes, e é importante brasileiro que está saindo do Brasil, vindo para Portugal, estar aberto a uma nova cultura, a entender que esse país maravilhoso que Portugal tem regras, apesar da língua portuguesa ser a mesma, né? Mas existem ali diferenças e a gente tem que aprender a entender, respeitar e ter um pouquinho mais de paciência, porque nem tudo vai funcionar em Portugal como funciona no Brasil, mesmo a língua portuguesa sendo praticamente a mesma, né? Mais uma perguntinha, e eu já falo com você, Sara, que tem vários... Nossa, gente, quanta pergunta aqui. Agora é uma pergunta do Renato, doutor Rui. O estágio... Olha, não sei se essa pergunta vai para o doutor Rui ou para a Sara, mas é assim, o Renato pergunta, o estágio é uma excelente oportunidade de unir a teoria à prática. É verdade, Renato. Como a interação entre o IPELUSO e as empresas, em termos de condução de estágios na empresa ou a supervisão de estágio na escola? Ok. Então, eu aqui dou o mote e a Sara complementa. Ok? Ou seja, nós temos aquilo que são um orientador da nossa escola e um orientador da empresa. São eles que mantêm o canal de comunicação com o aluno e que acompanham o aluno. O aluno, quando está na empresa, portanto, obviamente, é muito mais acompanhado pelo orientador da empresa, e o estágio, normalmente são 4 meses, à volta disso,
tem um plano de estágio que vai executar um conjunto de tarefas, que é acompanhado, tem um ponto intermédio de, vou chamar de análise qualitativa em conjunto com o orientador da escola, e no final faz uma apresentação do trabalho, faz aquilo que se chama a apresentação do relatório de estágio. Sara, quer complementar alguma coisa do seu lado? Desculpa, é mesmo isso que o Dr. Rui acaba de comentar. Realmente tem uma parceria mesmo mútua entre os orientadores, tanto da empresa como também do Instituto. Também estamos totalmente amparados, também principalmente com o professor na qual faz esse acompanhamento conosco no momento do estágio. Podemos ainda tirar dúvidas e saber como compreender a situação na qual estamos. No final, realmente, como comenta o Dr. Rui, no final temos que fazer uma apresentação, é como se fosse para traduzir, seria o nosso TCC do Brasil, como se fosse uma espécie de TCC, Exato. Mas é basicamente um relatório que nós fazemos. Ali nós exemplificamos todas as nossas passagens e a nossa experiência durante aquele momento do estágio, e passa por uma avaliação entre os dois orientadores, tanto o orientador que fica alocado na empresa, como também o orientador da escola. Boa. E o seu caso, Sara, você tinha comentado que você acabou por fazer 2 estágios. Você fez um estágio curricular e depois você fez um estágio profissional. Então, eu queria que você, melhor do que ninguém, explicasse para o estudante, para quem estiver aqui assistindo ou for assistir a gravação, qual é a diferença entre estágio curricular e estágio profissional. Ok. O estágio curricular, basicamente, é o estágio que nós temos que fazer para cumprir uma quantidade de horas que são obrigatórias durante o curso. Então, basicamente, o curso, a parte teórica dele, ele tem em média de um ano e meio, e outros 6 meses é apenas prática 100%. Então, é obrigatório na Unipeluso, para poder finalizar o curso, é obrigatório fazer essa parte prática, então não tem escapatória, tem mesmo que fazer. Depois faz o relatório e depois faz a apresentação. Já a diferença do curricular para o profissional tem mais a ver com a inserção 100% também do aluno com o mercado de trabalho, ou seja, imagina, também estamos a aprender, no estágio profissional também está a aprender, no entanto, tem muito mais responsabilidade do que um aluno de estágio curricular. Não tem tanto acompanhamento como tem no estágio curricular, imagina, tem lá uma pessoa também que fica ali alocada àquele profissional, porém não é 100% como é no estágio curricular. Ou seja, quando a pessoa vai para o estágio profissional, já tem uma base do estágio curricular, já sabe o mínimo, ou seja, a base da profissão. Em contrapartida também, o estágio profissional é 100% remunerado. Há uma diferença entre os estágios do Brasil e o estágio de Portugal. No Brasil, por lei, obrigatório a remuneração nos estágios curriculares, certo? Em Portugal não tem essa obrigação, no entanto, o meu estágio curricular foi remunerado também. Há algumas entidades, algumas empresas que assim o fazem. No entanto, não é algo obrigatório, mas lá está, o ponto crucial é esse. O estágio curricular é obrigatório para você finalizar o curso. O profissional é optativo, você faz, se você quer ali estar pronto, aprender mais e ter ali uma posição de querer mais, absorver mais conhecimento. Perfeito. Obrigada, Sara. Doutor Rui, eu sei que está no seu tempo. Temos mais quantos minutinhos da sua presença? 3 minutos, pode ser, peço desculpa. 3, pode, não tem problema nenhum. Se o senhor precisar sair, eu dou continuidade aqui, porque tem outras perguntas. Eu vou passar as informações do Ipeluso, mas não tem problema, ficar gravadinho aqui. Ótimo. Por favor, doutor Rui, lembrando, o doutor Rui é o diretor-geral do Ipeluso. Quer deixar, por favor, naquele slide onde tem os dados do contato ou era das redes sociais? Pronto, porque assim já fica visível para todo mundo, eu agradeço. Doutor Rui, então, já que tem só 3 minutinhos, antes de passar qualquer coisa, vou deixar aqui. Exato, muito obrigada. O site. Aqui. Pronto. Cadê o site? Aí, pronto. Aqui o Insta. No Insta respondemos muito rápido também. Perfeito. Então, como tem só
2 minutinhos agora. Eu vou deixar a palavra aqui para o Dr. Rui e já respondo a pergunta aqui, que tem mais 2 ou 3 perguntinhas, junto com a Sara, fiquem tranquilos. Dr. Rui, com a palavra. Okay. Bom, antes de sair, para já agradecer a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui online e aqueles que vão ver certamente também em offline. Dar-vos nota que nós, nesta escola e no IPELuso, em termos globais, temos aquilo que para mim é essencial no ensino, que é garantir que há uma proximidade clara, não só entre os alunos, que isso vou-lhe chamar que é normal, mas também com os professores. Certamente a Sara vai complementar isto, mas esta é de facto, eu direi que é como... alguém diria que nós estamos certamente muito próximos daquilo que é a atualidade e da realidade. E, acima de tudo, damos experiências reais e não apenas teóricas. E é isto que nós primamos, são estas as orientações de todos os professores, a tal lógica dos professores terem uma base empresarial fortíssima, e conheço poucas desta forma, e esse é aquilo que é o nosso valor acrescentado em todos os cursos, não é? A Sara falou aqui em 2 ou 3 professoras na área de recursos humanos, que são, algumas delas vou-lhe chamar celebridades na área de recursos humanos, de coaching, de mentoring aqui em Portugal. A diretora do curso de recursos humanos é a CEO daquilo que é a Cimeira Lusófona de recursos humanos em si, portanto, com conferências globais no Brasil, em África, em tudo aquilo que são países da lusofonia. E isto é um exemplo de muitos, podia dar N exemplos nos outros cursos. No recursos humanos, por exemplo, do da Sara, este é um fenómeno fantástico. Está bem? E obrigada, doutor Rui. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Rui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Bom, vamos aqui continuar. Sara, antes de passar a palavra aqui para você, deixa eu só responder uma perguntinha aqui da Elaine. Elaine, obrigada aqui pelas suas perguntinhas do IPELuso. Então, complementando aqui, eu vou colocar a tua mensagem live para que todo mundo consiga ver. Quanto tenho que complementar, no caso, só para passar que a Elaine tinha colocado a informação anteriormente, ela tem um diploma de licenciatura no Brasil em enfermagem e ela está querendo fazer o reconhecimento do diploma em Portugal. Então, Elaine, como é que funciona esse processo? Então, respondendo a sua primeira pergunta, se é possível fazer essa complementação para a licenciatura à distância. Não, isso não é possível, porque a sua área de enfermagem, ela é uma área que tem muitas disciplinas de componentes práticos, e em Portugal, nenhuma escola, a gente não está falando única e exclusivamente da escola dentro do IPELuso, mas nenhuma escola em Portugal é possível permitir ou estudar enfermagem à distância, portanto, tem que ser presencial, tá bem? Aí a outra pergunta que você diz, né? Quais os valores que eu preciso pagar? Como é que funciona esse processo? Então, o que eu vou te indicar, Elaine? A forma mais fácil para você entender esse processo é entrando em contato com a nossa equipe da Edu Portugal. Nós temos aqui até um blog explicando detalhes de como funciona o reconhecimento de diploma para enfermeiros do Brasil. Então, você vai ter, sim, que estudar em Portugal, complementar essas disciplinas. O valor que você vai ter que pagar dessa acreditação de disciplinas, isso vai depender do número de disciplinas creditadas. Então, tem uma análise documental, uma série de passos que precisam ser feitos. Mas o que eu te recomendo, fale com a nossa equipe aqui da Edu Portugal. Nós somos especialistas nisso. Inclusive, já colocamos diversos enfermeiros no IPELuso para fazer o que nós chamamos de prosseguimentos de estudos. E aí você vem ter o seu diploma emitido por uma instituição superior portuguesa. Isso tem uma grande diferença. Quando você tem esse diploma emitido por uma universidade e não apenas um reconhecimento, você pode exercer a sua profissão em qualquer país da comunidade europeia. Eu vi que você trabalha em França, então você pode até exercer a sua profissão na França com esse diploma. Então faz toda a diferença. A mesma coisa
da Sara. O diploma da Sara é válido em todos os países da Comunidade Europeia. Então, tem essa grande vantagem, tá bom? Elaine, se eu não respondi a sua pergunta ou tem mais alguma dúvida, fica à vontade para colocar mais questões aqui. Sara, vamos voltar aqui que eu tenho mais umas perguntinhas para você. Adoro que você fala e você conta como é que tudo funcionou. O que eu queria saber foi o seguinte: como foi a sua vida acadêmica nesses 2 anos, não apenas na instituição Ipeluso, que você já contou para a gente um pouquinho, mas em Portugal, a sua adaptação, você se adaptou bem? Você já conhecia Portugal, não conhecia? Fez amigos aqui? Como é que foi a sua vida desde que você veio para cá? Já tem 4 anos, né? Sim, sim. Anteriormente, antes de estar aqui em Portugal, vivi 3 anos na Espanha, então o conhecimento que eu tinha sobre Portugal era apenas sobre férias, ou seja, não tinha conhecimento nada de especial, ou seja, das poucas vezes que eu vim, talvez 1 ou 2 vezes que eu estive aqui de férias, mas lá está, apenas como turista não tem tanto conhecimento como quando se vive, não é verdade? Depois, pronto, surgiu a possibilidade de aqui estar. A princípio era apenas para estudar, ou seja, a nível de didática, o Portugal vai muito mais à frente do que outros países da União Europeia. Não estou dizendo que outros países são mal, muito pelo contrário, também há muitos países que têm lá a sua competência. No entanto, essa proximidade foi o que me chamou a atenção. É muito mais parecido com a didática que nós temos no Brasil. Ou seja, em países como, por exemplo, Espanha, França, ou até mesmo Inglaterra, é pouco comum os alunos terem a intervenção nas aulas e questionarem sobre o que está perguntando o professor, por exemplo. Já em Portugal, como já tem essa esfera mais parecida com o que temos no Brasil, é muito mais comum e plausível as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas. Pode ser uma coisa muito boba, mas acontece e acontece muito fora do Brasil. É algo que nós não imaginamos, né? O que é impensável, como que o aluno que está lá aprender não tem essa possibilidade de intervir e perguntar uma questão que passa no momento, né, que o professor está perguntando. Pronto, depois que vim para cá, para Portugal, não foi difícil a adaptação, muito pelo contrário, as pessoas foram muito amáveis e ainda são, então nunca tive uma porta fechada, por enquanto, até agora, graças a Deus por isso. Então as pessoas são muito receptivas à nossa cultura, sabem muito mais sobre a nossa cultura do que nós sabemos sobre a deles, então sobre isso não fiquem preocupados sobre se sentirem excluídos ou a parte que isso é mesmo um pensamento a negativo, que tem que mesmo deixar à parte, que isso não ajuda mesmo em nada. Sempre fui muito bem tratada aqui, então independentemente de qualquer estrangeiro, seja brasileiro ou qualquer outro estrangeiro de outro país, nunca ouvi, nunca presenciei até agora esse tipo de afastamento dos portugueses, certo? Sobre amizade, eu sou suspeita a falar, porque eu falo tanto, tenho tantos amigos, eu acabo que convenço por tanto falar. Mas tenho muitos colegas portugueses aqui, também tenho muitos colegas brasileiros, até porque vêm muitos brasileiros para cá. Então não foi nada difícil, eles têm muita curiosidade também, apesar de já saberem bastante sobre a nossa cultura, sempre tenta ter um amigo também que seja do nosso país para poder passar férias ou algo do gênero. Mas gosto muito dessa troca de informação e troca de cultura mesmo. Consomem muita coisa nossa, muitas novelas, músicas, artistas, peças de teatro. Recentemente, eu gosto muito, por acaso, gosto muito de assistir stand-up e fui assistir um artista brasileiro aqui em Portugal. E eu pensei, quando eu estava na plateia, pensei, a maioria é brasileiro. E não, muito pelo contrário, 80% das pessoas que estavam consumindo eram portugueses. Então, sobre isso, não tive nenhuma dificuldade, eu me senti mesmo muito abraçada, e isso refletiu também no curso, ou seja, refletiu também tanto com os professores, como também com os alunos. Nunca tive em nenhum momento uma repreensão na escrita, por exemplo, que sabemos que tem a diferença da escrita. Claro que depois, com o tempo, acaba que
que você se imerge no vocabulário e acaba que se adapta, mesmo você querendo ou não querendo, acaba que é algo natural. Então, e também conforme você vai trabalhando no país, acaba que os vocabulários vai se implementando ao seu. Então, imagina, nos exames, nas provas, nunca foi motivo de avaliação o português do Brasil, o português de Portugal. Isso nunca teve em questão. Nunca era penalizado porque acentua diferente como acentuamos aqui, por exemplo. Então, não há nenhum tipo de discriminação, ao menos na escola que eu estudei. Nunca tive, e não era só eu, era eu e mais uma pessoa também que era do Brasil, e nunca tivemos esse tipo de discriminação, digamos assim, certo? Não sei se tem mais perguntas. Não, olha, na verdade eu teria várias, mas é que a gente está chegando no nosso tempinho final. Mas achei muito bacana, e olha que curioso que a Sara comentou. Ela morava na Espanha e veio a Portugal no período de 3 anos, 2 vezes de férias. Por quê? Porque Portugal, além de ser esse país maravilhoso, com uma gente fantástica, com praias belíssimas, Portugal é o verão da Europa, a praia da Europa é aqui. É Então verdade. é muito comum os europeus virem durante as férias de verão para Portugal. Algarve, Lisboa, Porto, Coimbra, enfim, todos os lugares que vocês imaginam, Portugal fica abarrotado de europeus durante o verão, porque é uma delícia passar verão aqui, tá? Deixa eu ver que tem mais só 2 perguntas, deixa eu ver se dá tempo de responder. Renato, tá te perguntando, o Renato está te fazendo uma pergunta, Sara. Eu vou partilhar aqui com você. Sara, todos os professores são portugueses ou também outros professores da comunidade europeia ou até mesmo do Brasil, no caso de Peluso? No caso do Ipeluso, todos são portugueses, porque eu vou explicar o porquê. Existe uma componente que o Ipeluso adotou, que todos os professores necessitam de ter doutorado. Então, imagina, pelo que eu sei, posso estar errada, pode me corrigir, Cris, se eu estiver errada. Não todos, mas a grande maioria dos professores do Ipeluso tem doutorado. Penso que a grande maioria dos professores que estão no Brasil vai até o mestrado, se eu não me equivoco, posso estar errada. E também há muitos professores que vão para a licenciatura, os professores brasileiros também apostam muito mais para a licenciatura. Por exemplo, agora eu tenho estudado uma licenciatura, não, por acaso não é na escola no Ipeluso, porque não tinha o curso que eu queria tirar, que é na área das relações internacionais, e uma das professoras também do curso é uma professora brasileira. Então, se a pergunta é se Portugal está aberto para professores estrangeiros, sim. No Ipeluso ainda não tem, porque não tem ainda. Pronto, ainda não sei. Não estou na parte de recrutamento do Ipeluso. Mas penso que seja componente de doutoramento, porque me lembro de estar conversando com a professora Rosário e ela me comentou mais ou menos como era a transição para poder lá estar. Mas pronto. Ótimo, obrigada. Elaine, te respondi aqui no chat, é só acessar https, né, que é o normal, eduportugal.eu, e você entra lá na página de contatos, tem todas as formas de falar com a nossa equipe, vai ser um prazer explicar para você como é que funciona esse processo, que é um tanto burocrático, mas você vai ver que no final das contas é a melhor coisa que você faz e ter liberdade de você exercer a sua profissão em qualquer país da comunidade europeia. Vem estudar aqui enfermagem no Ipeluso, como qualquer outros cursos de gestão comercial, ou até gestão administrativa de recursos humanos, que é o curso que a Sara fez aqui no Ipeluso. Sara, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme ter você aqui. Fantásticas suas colaborações, os seus testemunhos, e eu agradeço muito e espero numa próxima oportunidade que você esteja presente também. Olha, tô aberta a isso, então sempre quando for possível, pode entrar em contato que estaria disposta a estar novamente, tá bem? Muito obrigada, Cris, pelo convite. Muito obrigada, até a próxima, lembrando que essa EduTalks da Edu Portugal fica gravada no nosso YouTube, então daqui a alguns minutinhos já fica lá. Se você entrou agora, perdeu o início, não se preocupa, assista na hora que você achar melhor, do conforto da sua casa, do seu trabalho, de onde você quiser. Obrigada e até a próxima. Obrigada.